71 de 2020, que muda diversos pontos do Código Nacional de Trânsito, né? E isso já é algo já para efeito imediato, né? Nós já temos em vigor, de fato. O pacote altera, por exemplo, a validade da CNH de 5 para 10 anos, aumento da pontuação para até 40 pontos, pontos de infração, dependendo também das infrações. E sobre esse assunto a gente conversa com um bacharel em Direito, pós-graduado em Direito do Trânsito e professor de Legislação de Trânsito e de Direito Administrativo no curso unificado, o Denilson Carneiro Silva. Denilson, a gente agradece imensamente a disponibilidade sua de falar conosco, deseja um ótimo dia, uma ótima manhã de quarta-feira. A gente tem uma série de mudanças que precisam, né, ser explicadas e em muitas dúvidas nas pessoas. Esse pacotão, eu queria começar fazendo uma análise contigo, né? Como é que você avalia esse pacotão de mudanças no Código de Trânsito Nacional? Como é que você avalia tantas mudanças assim de uma única vez no nosso Código de Trânsito brasileiro? Era necessário? A forma como aconteceu, você concorda? Qual a sua análise a respeito de tudo isso? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paula. Bom dia, Joaquim Neto. Um abraço especial para Joaquim Neto, parceiro de outros momentos. E um bom dia especial também para os diletos ouvintes desse programa fantástico que eu não perco, sou ouvinte assíduo. Bom dia, Feira. Vamos lá. Sobre a questão da necessidade da alteração no Código de Trânsito brasileiro, a gente precisa entender que o Código de Trânsito brasileiro é de 1997. De lá para cá houveram diversas alterações. Ocorre que a gente não tem a paciência de alterar a norma jurídica, né, e esperar ela fazer os efeitos. Então, veja, não é que a discussão principal nem é se era necessário ou se não era necessário. É que a gente precisa, de fato, esperar que a sociedade se adapte à norma para depois avaliar se há necessidade ou não de alteração. O caminho que a gente percorre hoje legislativo é diferente. A gente não espera a sociedade se adaptar à norma, ou não faz ela se adaptar à norma, e aí já joga um outro pacote de norma alterando aquela, porque aquela não deu certo, mas aquela muitas vezes não dá certo porque o governo não implementa ações para que ela de fato dê certo. Mas o CTB ele traz algumas alterações positivas e muitas outras, ao meu sentir, né, na minha análise, negativa. Vamos começar a falar, já que você já tocou no assunto, sobre a questão da validade da habilitação. Não necessariamente a habilitação passa de 5 para 10 anos. Ela passa de 5 para 10 anos para os condutores que têm menos de 50 anos de idade. Para aqueles que têm entre 50 e 70 anos de idade, ela passa a ter 5 anos de validade. Isso que tem mais de 70, 3 anos de validade. O que a gente precisa analisar sobre isso? 10 anos é o suficiente para que a gente, de fato, vá ao médico, porque a habilitação, a validade da habilitação, está ligada ao exame médico, a quando você precisa ser avaliado pelo médico. Então, imagine que o indivíduo tira a habilitação, o cidadão tira a habilitação aos 18 anos, faz o exame médico aos 18 anos. Ele só vai precisar retornar ao médico aos 28 anos. É de fato coerente que uma pessoa só vá ao médico 10 anos depois da validade da habilitação? Denilson, mas ele pode ir ao médico antes. Mas veja, imagine, na nossa sociedade atual, e eu não quero colocar em questão a honestidade de ninguém, mas ser ao mesmo tempo bem direto com o que nossa sociedade é, no que nós somos de fato. O indivíduo trabalha dirigindo, imagina, o cidadão trabalha dirigindo. E lá ele descobre que, sei lá, está com pressão alta ou qualquer doença que impeça a direção do veículo. Ele vai retornar voluntariamente ao médico para que a habilitação dele seja suspensa, cassada, ou seja, reduzida a sua validade? Óbvio que não. Então, essa implementação de validade de 10 anos, para mim, é uma das piores modificações do atual pacote que altera o Código de Trânsito brasileiro.
Ainda falando nele, eu sei que você provavelmente vai me perguntar sobre essa questão, é a pontuação. É importante salientar aqui que quando o CTB foi criado, não houve parâmetro nenhum para estabelecer a quantidade de pontos para que a pessoa perdesse, tivesse sua habilitação suspensa. Que na verdade não é perder a habilitação, é importante dizer isso, ela é suspensa. E aí tem os prazos na lei para suspensão. Então vamos nessa. O nosso cenário atual de trânsito é só a gente pensar enquanto sociedade. Ele é bom ou ruim? Bom, eu vejo como ruim. Né? Se não fosse ruim, os órgãos de trânsito não implementariam diversas ações para reduzir as mortes no trânsito. O trânsito mata demais. Se você postar o Clériston Andrade lá, você vai ver quantas pessoas estão internadas por conta de acidente de trânsito. Então, veja, se hoje com 20 pontos, até dia 11, a quantidade de pontos eram de 20 pontos. E agora, esses 20 pontos, em linhas gerais, passam a ser 40 pontos. Perceba que o cidadão, a sociedade, tem uma tolerância maior para o cometimento de infração de trânsito. Então, se já há tantas infrações de trânsito, né, se já há tantas mortes e lesões no trânsito, com essa quantidade de pontos reduzidas, quando eu aumento a quantidade de pontos, dá uma sensação de que há uma tolerância maior para o cometimento de infrações. Mas deixa eu explicar um pouquinho sobre a questão dos pontos também, porque também não é de forma objetiva de 20 para 40 pontos. Então, se o indivíduo cometer 40 pontos, acumular 40 pontos na sua habilitação sem cometer nenhuma infração gravíssima, se ele acumular 40 pontos, independente da natureza da infração, ele terá sua habilitação suspensa. Agora sim, se ele acumular só 20 pontos, mas tiver duas infrações gravíssimas, duas ou mais gravíssimas, ele tem o direito de dirigir suspenso também. Agora, se forem 30 pontos e tiver uma infração gravíssima, ele também terá o direito de dirigir suspenso. Então, não simplesmente alterou de 20 para 40 pontos. Só serão 40 pontos se não houver nenhuma infração gravíssima. Então é isso, as considerações iniciais que eu queria fazer sobre essa alteração eram essas, Fernando. Pois é, a gente tem uma série de modificações e isso gera muita dúvida nas pessoas, né? Por exemplo, essa questão dos pontos mesmo foi uma questão importante que você colocou, porque muita gente ficou na dúvida. Quanto à questão de advertências, a gente tem uma situação, eu queria até que você explicasse, pode até ser que o entendimento esteja errado, mas pelo que eu vi do pacote de informações, me parece que algumas multas viram advertências, é isso mesmo? Na verdade, esse instituto da advertência por escrito, ele já existia no Código de Trânsito Brasileiro. E o que foi que alterou sobre ele? Antigamente, o órgão de trânsito, né, o diretor do órgão de trânsito, ele avaliaria, né, imagina, primeiro dizer que a advertência por escrito, ela só é aplicada para as infrações de natureza leve ou média. Só que até o dia 11 de abril, o gestor do órgão de trânsito, ele iria avaliar se aquela penalidade, a advertência por escrito, era a mais adequada para o caso concreto. Então, ele analisaria o caso concreto e decidiria se aplicaria ou não a advertência por escrito. Agora, não tem mais essa análise do gestor do órgão de trânsito. Sendo a infração de natureza leve ou média, ele terá que converter essa infração em advertência por escrito. Isso é positivo para a sociedade, mas em contrapartida vai gerar uma demanda enorme para os órgãos de trânsito. E aí, de repente, se for o caso, você fazer contato com o pessoal da SMT de Feira de Santana para avaliar como é que vai ser feito isso, porque, perceba, a partir de agora não tem mais que aplicar multa de natureza leve ou média. Tem que aplicar a advertência por escrito, se for a única multa, no período de 12 meses. Se ele não tiver cometido nenhuma outra multa no período de 12 meses, em vez de aplicar a multa, aplica-se a advertência por escrito. Só que, será que o órgão de trânsito está de fato preparado para isso? Será que o sistema de informação do órgão, né, porque as notificações elas são geradas de forma eletrônica, por um sistema. Como é que será feito? Vai ser aplicada a advertência por escrito?
vai ser aplicada a multa e o condutor vai ter que recorrer dessa aplicação de multa para transformá-la em advertência por escrito. A gente precisa aguardar a cena dos próximos capítulos para saber como é que os órgãos de trânsito e, sobretudo, daqui de Feira de Santana irá se comportar. Mas o fato é, a multa é de natureza leve ou média, você não cometeu outra nos últimos 12 meses, obrigatoriamente o órgão deverá aplicar a advertência por escrito no lugar da multa. Esse talvez seja um dos pontos mais polêmicos, né, de todo esse pacote de modificações que a gente tem. O que é que se entende como multas de natureza leve e média? Eu já comecei, quando você começou a falar, eu já fui pensando as multas de infrações do dia a dia no trânsito no centro da cidade, não uso do cinto de segurança, é mais ou menos por aí? Não, as infrações de natureza leve ou média, elas não se aplicam, por exemplo, o não uso de segurança não é de natureza leve ou média. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito aplicável. E que gerava um problema do tamanho do mundo. É uma outra alteração do CTB. Antigamente, quando eu comprava um carro e não transferia no prazo legal, eu cometia uma infração de natureza grave. Olha que problema. Se eu compro um carro e tenho uma permissão para dirigir e não transfiro no prazo legal, essa minha permissão vai ser cassada e eu vou perder a habilitação e vou ter que reiniciar o processo. Agora, com essa modificação, quando eu deixo de transferir o meu veículo no prazo adequado, que saíram de 30 e agora são 60 dias também, né? Eu não vou mais sofrer a penalidade de multa gravíssima. Será uma multa de natureza média, e se eu não tiver cometido outra infração nos últimos 12 meses, ela deverá ser convertida em advertência por escrito, e aí, obviamente, eu não vou perder a minha habilitação. Mas tem diversas outras, esquecer o documento, por exemplo, é uma infração de natureza média, e tem diversas outras infrações que são de natureza leve ou média. Mas a do avanço de semáforo, transitar por calçada, estacionar em local proibido, essas infrações não são de natureza leve ou média e não provocarão essa mudança na rotina do condutor. Bom, a gente tem algumas modificações também relacionadas ao licenciamento dos veículos, né? E isso gera alguma dúvida nas pessoas porque tem uma relação também com os recalls dos veículos. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente isso, Denilson. Interessante que aí sim eu vejo uma preocupação do sistema de trânsito, do legislador com a segurança. Porque, veja, é possível que quando na fabricação o veículo venha com algum defeito, alguma peça, que só será descoberta, infelizmente, após um acidente, né? E aí os veículos fazem um chamamento de conserto, né? O recall. O que ocorre agora? O recall o chamamento será imposto, né, lá no licenciamento do veículo. Então eu vou lá, a fábrica foi e fez um chamamento, né? Informa o órgão de trânsito, esse órgão de trânsito insere a informação no documento do veículo e se o condutor, o proprietário do veículo, desculpa, não fizer esse recall pelo prazo de 1 ano, que vai ser justamente no próximo licenciamento, ele não poderá fazer o licenciamento do veículo. O documento não será liberado, nem o digital, nem o físico. Então ele não vai poder dirigir, só podendo voltar a utilizar o seu veículo quando de fato fizer o recall. Para mim, uma medida bem interessante porque trata da segurança do trânsito, né? Existem veículos, por exemplo, já vi casos de veículo que tem um dispositivo no airbag, e quando o airbag estoura, ele tem um dispositivo pontiagudo que pode ferir o condutor. Então, para mim, essa foi uma alteração muito, muito importante, promovida pela Lei 14.071. Pois em relação à questão da lei seca e os exames toxicológicos, a gente teve mudanças nesse sentido, Denilson? Na lei seca em si, não. Houve uma mudança para as infrações de trânsito, para os crimes de trânsito, de homicídio, né? Envolvendo ingestão de bebida alcoólica. Não vai ser mais possível a aplicação de medida restritiva de direito. Aí eu acredito, e aí é uma análise muito mais
aprofundada, que lá na frente haverá uma alteração por conta da individualização da pena, né? A pena tem que ser individualizada, tem que ser avaliada caso a caso. Mas não é de se analisar nesse exato momento, não. Aqui o que a gente precisa analisar é a não permissão, né? A vedação da troca de pena restritiva de liberdade por restritiva de direito nesses crimes. Sobre o exame toxicológico, eu inclusive gravei um vídeo lá no meu Instagram para falar sobre o tema, porque foi um tema, para mim, pelo menos que chegou até mim, muito mais procurado, por conta de diversos condutores que são profissionais e que exercem atividade não necessariamente, uma atividade não necessariamente no trânsito, mas que tem atividade remunerada. Por exemplo, o instrutor de trânsito, ele não exerce atividade remunerada no trânsito, né? Ele não recebe para dirigir, mas ele tem que ter a sua habilitação, alguns da categoria D, outros categoria E, e enfim, gerou um monte de dúvida acerca dessa situação do exame toxicológico. Então vamos entender o toxicológico de forma bem direta para não complicar a cabeça dos ouvintes. O que você precisa saber sobre o toxicológico é o seguinte: o toxicológico ele só se aplica à exigência, né, aos condutores da categoria C, D ou E, tá? Então, se você é categoria C, D ou E, você precisa ter o exame toxicológico. E aí você está dirigindo esse veículo da categoria C, D ou E. Você foi flagrado dirigindo esse veículo. Imagine que você, por exemplo, esteja dirigindo um ônibus, é habilitado de categoria D e está dirigindo um ônibus. Ele foi parado por um agente de trânsito. Se você não tiver renovado o seu exame toxicológico, você comete infração. Agora, atente, essa infração ela só se aplica 30 dias após o vencimento do exame toxicológico. E aí a gente está falando do exame periódico. O exame toxicológico ele vai precisar ser renovado. Na verdade, não é novidade essa necessidade de renovação. Ela já é antiga. O condutor que precisa, que é condutor profissional, que é das categorias C, D ou E, ele precisa a cada 2 anos e meio fazer um exame toxicológico. Só que antigamente, até a entrada em vigor da Lei 14.071, então até o dia 12 de abril, se ele não fizesse, não havia punição nenhuma. E o que foi que a alteração do CTB promoveu? Uma punição para o condutor que não faz o exame toxicológico periódico, que é aquele de a cada 2 anos e meio. Então, eu fui flagrado dirigindo sem fazer esse exame periódico. Essa validade toxicológica já tem mais de 30 dias. Aí eu cometo uma infração de trânsito, né, do artigo 165B, foi um artigo criado também pela Lei 9.503, pela Lei 14.071. Esse artigo 165B, ele vai gerar uma penalidade de multa com o valor da gravíssima multiplicado por 3. E aí o motorista vai ficar 3 meses sem poder dirigir. Ao final desses 3 meses, ele vai ter que apresentar esse exame toxicológico e assim poderá voltar a dirigir. Então vamos com calma. Eu fui flagrado dirigindo veículo da categoria C, D ou E, sem ter renovado o toxicológico em 30 dias, eu cometo infração de trânsito. Mas espera aí, Denilson, eu sou habilitado na categoria C, por exemplo, mas estou dirigindo o veículo da categoria A. Eu preciso comprovar a renovação toxicológica? Não. Não será infração nesse caso. Mesmo que eu seja habilitado na categoria C, mas estou dirigindo um veículo da categoria A ou B, não é infração de trânsito nessa situação, está com o toxicológico periódico vencido. Só que aí, esse mesmo artigo 165B cria um outro dispositivo no seu parágrafo único, que é o que o pessoal está apelidando de multa de balcão. E o que é essa multa de balcão? Eu exerço a atividade remunerada. Nesse caso aqui é só para quem exerce a atividade remunerada. Tem informação lá na habilitação, exerce atividade remunerada. Eu exerço a atividade remunerada na categoria C, D e E. E aí, o meu exame toxicológico venceu depois do dia 12 de abril. Quando eu for lá renovar a minha habilitação, vai ser aplicada a mesma multa se eu estivesse sendo flagrado dirigindo com toxicológico vencido.
Então, muita atenção para quem teve exame toxicológico vencido depois do dia 12 de abril. Vai ter o prazo de 30 dias, né, prazo máximo de 30 dias, para renovar esse toxicológico, sob pena de lá na frente, quando você for renovar a sua habilitação, você vai ter uma multa, né, no valor de aproximadamente R$ 1.500, 7 pontos na habilitação, e o direito de dirigir suspenso por 3 meses. O que ocorre com relação a esse exame toxicológico? O legislador criou essa norma, só que a gente está diante de uma pandemia e os órgãos de trânsito, os diversos DETRANS, suspenderam os serviços, o prazo de validade de serviço. Por exemplo, hoje o indivíduo que está com a habilitação vencida, independente dessa lei que entrou em vigor agora, o cidadão está com a habilitação vencida, se ela venceu, por exemplo, imagine que a habilitação tenha vencido há um mês, ela não está vencida. Ele pode dirigir com essa habilitação vencida até que o CONTRAN crie uma nova norma revogando essa suspensão do prazo. O prazo para renovação de habilitação está suspenso. Se você, Fernando Moreira, compra uma Frontier igual a de Dilson Barbosa, nova, lá na revendedora, e quer registrar, não tem prazo para registro por enquanto. Você poderá conduzir o seu veículo sem estar registrado até que o CONTRAN crie uma nova norma. Isso aí não é, obviamente, objeto da nossa entrevista aqui. Mas eu trago essa questão à discussão justamente para a gente analisar o toxicológico. Porque para eu fazer o toxicológico, eu vou precisar comprar um serviço lá no órgão executivo de trânsito. Só que os serviços, eles estão suspensos. E como é que funciona agora? Aí fica a questão para a gente saber como é que os órgãos de trânsito vão se comportar daqui para frente. Eu acredito que o DETRAN do Estado da Bahia vai emitir alguma norma suspendendo os efeitos desse toxicológico até que cesse esses efeitos nefastos da pandemia, ou pelo menos eles reduzam. Bom, estamos conversando com o Denilson Carneiro Silva. Ele é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito do Trânsito e professor de Legislação de Trânsito e de Direito Administrativo. Sobre essas mudanças, né, nesse pacote de mudanças que a gente tem no Código de Trânsito Brasileiro. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente também a respeito de 2 pontos que geram dúvidas e são pontos importantes porque muita gente no caso das cadeirinhas, muita gente precisa fazer uso, e outra questão, todo mundo que tem carro precisa saber as normas quanto à questão dos faróis acesos, né? Tempo atrás a gente teve essa exigência dos faróis terem que estar acesos durante o dia em rodovias. Aqui em Feira de Santana a gente tem um impacto forte, porque o anel de contorno hoje praticamente corta a cidade no meio. Antigamente contornava a cidade, até por esse nome, anel de contorno. Agora a gente tem quase que um anel de meio da cidade, né? Mais ou menos desta forma. E as pessoas precisam, muitas vezes, tem gente liga farol quando entra no contorno, desliga depois, liga novamente e fica uma confusão. Mudou alguma coisa em relação a essas questões, tanto do farol aceso quanto da cadeirinha? Vamos lá. Essa onda de liga farol, desliga farol é complicado realmente. Eu já deixo o meu farol ligado para não ter essa dificuldade. Mas vamos nessa. Deixa eu falar primeiro sobre a cadeirinha. O que que mudou sobre a cadeirinha? Aí a gente vai precisar analisar a Lei 14.071, né, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, junto com a resolução número 819, que completa essa lei nesse sentido da cadeirinha. Muito objetivo. Se a criança tem mais de 7 anos, até 10 anos, porque 10 anos, todas elas devem ser transportadas. A partir de 10 anos, elas podem ser transportadas no banco dianteiro, né? Mas e aí? Eu tenho uma criança menor de 10 anos. Então, se ela tem menos de 10 anos e tem mais de 7 anos, e tiver com altura superior a 1,45 m, ela vai poder ser conduzida no banco dianteiro sem nenhum tipo de equipamento. Então, se tem uma criança, a criança tem uma grande compressão física, né? Ela é alta, tem mais de 1,45 m, independente, a partir de 7 anos até 10 anos, independente de qual idade seja nesse intervalo, ela pode ser conduzida no banco dianteiro sem nenhum equipamento, só com cinto de segurança. Mas se a criança tem mais de 4 anos, até 7 anos,
ela vai ter que... Ela pode ir no banco dianteiro ou no banco traseiro? Não, ela só poderá ir no banco traseiro. Mas aí ela vai ter que ter um assento de elevação, certo? Se a criança tem mais de 1 ano até 4 anos, ela vai numa cadeirinha. E se ela tem menos de 1 ano, ela vai no bebê conforto. Claro que para isso tem também os pesos, mas aí não tem como, de fato, o agente fiscalizador avaliar o peso da criança. Então, eu acredito que será mais interessante, mais adequado na fiscalização avaliar a questão da idade. Então, o mais importante, a alteração mais importante aí é justamente a possibilidade de ser transportado no banco dianteiro a criança que tenha mais de 7 anos de idade, até 10, que tenha mais de 1,45 m. Então, ela pode ser transportada no banco dianteiro sem nenhum tipo de equipamento, nenhum tipo de cadeirinha, de assento, de elevação, nenhum tipo de instrumento de retenção auxiliar. Sobre os faróis, é importante dizer que a partir dessa alteração da 14.071, não precisa ter farol ligado em Feira de Santana, no anel de contorno. E por que não precisa? Bom, vamos nessa. De um lado, eu tenho pista dupla. Então, se agora o trânsito ocorre em pista dupla, eu não preciso mais de farol. Só que o outro lado, Denilson, não é pista dupla. E aí eu preciso ligar o farol? Também não vai precisar. Porque, mesmo sendo pista simples, quando a rodovia passar por perímetro urbano, quando for via rural de característica urbana, né, para ser bem técnico, quando a rodovia cortar a cidade, eu não preciso ligar o farol. Denilson, mas me explica aí por que eu não preciso ligar o farol. É muito simples, porque ali o condutor não sente o impacto da rodovia, ele não sabe se de fato é rodovia ou se é uma via urbana. Por exemplo, a Avenida Presidente Dutra é uma via urbana, mas parece uma rodovia. O anel de contorno, do lado não duplicado, é uma rodovia, mas parece uma via urbana. Então, mesmo sendo via de pista simples, se ela cortar a cidade, se ela passar por dentro da cidade, se ela tiver um trecho urbano, você não precisa estar com o farol aceso. Quando é que eu vou precisar estar com o farol aceso? Quando eu estiver dirigindo em rodovia de pista simples. Agora, se você tiver aquela luz DRL, né, que são equipamentos mais modernos, os veículos mais novos, todos eles já vêm com essa luz, eu não preciso ligar o farol. Essa própria DRL substitui o farol. Denilson Carneiro, a gente agradece imensamente a disponibilidade de falar conosco. É um assunto realmente extremamente amplo, porque mudou muita coisa. Acho que seria assunto até para outras conversas também, em outros momentos, né? Em determinadas... A gente tem, por exemplo, que falar a situação dos próprios motociclistas, dos pedestres, enfim, é muita coisa que muda mesmo. Eu quero agradecer a disponibilidade e encerrar falando contigo isso, pelo menos para os motociclistas. Muda muita coisa, eu queria que você falasse brevemente sobre isso, para a gente encerrar sem deixar de falar também nos próprios motociclistas. Afinal de contas, Feira de Santana tem uma quantidade muito grande de motociclistas. Bom, mudanças sensíveis para os motociclistas. A punição de motociclista, ela reduziu. Né? Antigamente, por exemplo, se você andasse com a viseira aberta, a sua habilitação era suspensa. Se você andasse com a motocicleta, olha que coisa interessante. Quando você andava com motocicleta, com o farol apagado, você tinha a sua habilitação suspensa, era infração de natureza gravíssima e a habilitação era suspensa. Hoje não mais. Hoje é infração de natureza média. Agora parece que isso se aproxima muito mais com a regra dos veículos, dos automóveis. Porque os automóveis, caminhões, os veículos de 4 rodas ou mais, com o farol apagado, não era infração. Nunca foi infração de natureza gravíssima e nem o condutor tinha habilitação suspensa. Mas o motociclista que andasse com o farol apagado, ele teria sua habilitação suspensa e infração gravíssima. Então, isso é uma mudança sensível para o motociclista. Outra mudança sensível para o motociclista é que não mais poderá conduzir uma criança de 7 anos. Antigamente eram 7 anos, até o dia 12 de abril, era permitido transportar criança na motocicleta
desde que ela tivesse 7 anos e pudesse cuidar da sua própria segurança. Hoje, e aí eu chamo muita atenção aos motociclistas, hoje só poderá ser conduzida criança em motocicleta com idade superior, igual ou superior a 10 anos, tá? Se for inferior a 10 anos, estará cometendo infração de trânsito. E essa criança, mesmo tendo 10 anos ou mais, ela tem que ter condição de cuidar da própria segurança. Para motociclista, essas foram as alterações mais sensíveis no CTB. De fato, Fernando, foi um pacote de alteração que trouxe muita coisa para a gente discutir, muita coisa positiva, muita coisa negativa, né? Mas que eu entendo que em um programa só a gente não poderia discutir todas elas. Eu só chamo a atenção, aproveito o espaço para chamar a atenção sobre a responsabilidade do órgão de trânsito. Tem que estar muito atento a partir de agora. Como eu disse, as infrações de natureza média ou leve devem ser convertidas em advertência por escrito. E uma outra coisa, se o município flagrar uma infração de trânsito de natureza gravíssima que gera suspensão de dirigir, por exemplo, imagine aqui em algum desses radares de Feira de Santana, você excede a velocidade em mais de 50%. A velocidade é 40, você anda a 90, por exemplo. Nessa infração, há suspensão do direito de dirigir. Antigamente, quem aplicava a suspensão era só o Detran. Hoje, não mais. Essa suspensão também poderá ser aplicada pelo órgão de trânsito. Então, a SMT vai ter que se organizar no sentido de também aplicar a penalidade de suspensão de dirigir em algumas infrações. Bom, se me deixar, eu vou falar um monte de alteração aqui. Eu sei que o tempo é bem curto para a gente poder falar desse tema, apesar de ser um tema extremamente sensível. Fernando, eu agradeço a atenção. Para mim é um grande prazer participar do seu programa. Como eu disse, eu sou ouvinte assíduo do Bom Dia Feira. Todos os dias, quando eu vou sair de casa, eu ligo. Quando eu mesmo que eu não vá sair de casa, eu acesso o site e escuto lá pela internet o programa, porque eu gosto muito das informações que vocês trazem. Informação com qualidade, que busca de fato a verdade, que não se rende à politicagem de nenhum dos dois lados, mas quer trazer informação como de fato o jornalismo deve fazer. Então aproveito, agradeço o espaço e parabenizo a vocês pelo grande serviço que vocês prestam à sociedade diferente e região. Pois é, Denilson, a gente agradece muito o carinho, né, a atenção conosco e o carinho da audiência também. Continue conosco, que bom saber que você também é nosso ouvinte, que você também acompanha o nosso programa. Em outros momentos a gente vai voltar a conversar, sem dúvida alguma. É um pacote de alterações, como você disse, daria um programa inteiro. A gente vai precisar explicar outras questões, as dúvidas vão surgindo e bom saber que a gente pode contar contigo também para esclarecer essas dúvidas. Forte abraço, um ótimo dia para você. Fernando, me permita só uma partezinha final. É que quando eu acabei postando no meu Instagram, né, a entrevista, e vieram diversas mensagens, diversas perguntas. Fala para a galera que me segue no Instagram que eu vou responder todas elas lá no meu story, porque não deu tempo a gente tratar de todas elas, mas eu vou responder todo mundo lá. Valeu? Um abraço, tenha um bom dia. Valeu, um abraço aí, o Denilson Carneiro. A gente também, daqui a pouco já tem uma matéria detalhada no nosso portal de notícias, o bomdiafeira.com.br, com cada alteração, né?